Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Vou iniciar a gravação da nossa aula de hoje, dia 7 de dezembro de 2020, 11 horas e 20 minutos, tá, gente? O objetivo da nossa aula hoje é fazer uma revisão dos conteúdos da apostila 2 já estudada, tá? Então, hoje a gente vai ver, vai identificar paisagens naturais os três continentes que nós estudamos, né? Oceania, Ásia e Europa. A gente vai rever alguns conteúdos lá, tirar algumas dúvidas aí, beleza, gente? E a gente começa a nossa aula com essa imagem maravilhosa, né, do monólito lá no continente australiano. Isso é um símbolo do povo aborígene da Austrália, é um monumento sagrado para os aborígenes, né? E é um complexo rochoso localizado ali na savana australiana, naquele clima semiárido, árido, em pleno deserto australiano. É uma imagem maravilhosa, né? Uma imagem do, lá no continente da Oceania, na Austrália, né, gente? Então a gente começa essa aula com essa linda imagem aqui. Olha a tonalidade alaranjada dele, né? Tanto que ele é assim venerado pelos povos nativos aborígenes, como se fosse um monumento sagrado. E é de uma beleza estética maravilhosa, essa cor que chega a ser avermelhada, né? Em plena savana australiana. Massa, muito legal mesmo essa imagem aí, tá? E a gente começa avançando com alguns tópicos, tá, gente? Passando por aqueles três conjuntos de ilhas no continente da Oceania, Micronésia, Melanésia, Polinésia, né? É uma divisão geográfica das ilhas da Oceania ali, que fazem parte desse conjunto aí. Lembrando que a Oceania é o único continente da Terra que não tem limites secos, ou seja, limites territoriais entre países e territórios. Por exemplo, ó, Austrália e Nova Zelândia, Austrália e Papua Nova Guiné, Austrália e as ilhas, todos são fronteiras marítimas, né? Isso aí é uma coisa interessante para vocês lembrarem sempre da Oceania. Beleza? Eu estou um pouquinho rouco, mas dá para levar aí a aula aí. Vamos lá, gente. Deixa eu ver que está chegando um galerão aqui. Eu estou autorizando a entrada. Vamos passando aqui. Falando de relevo e hidrografia, a gente pega aquela grande massa continental chamada Eurásia. Lembrando, Eurásia, essa massa continental aqui, ó, gente, ela une os continentes da Ásia e da Europa. Repare que a Ásia e a Europa não têm uma separação por mar. É uma ligação física entre esses dois territórios. Geologicamente, vocês vão lembrar que eu falei lá no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, que o continente europeu ele é uma península da Ásia, ou seja, uma continuação do território asiático que é bem maior. Eles foram divididos em dois continentes distintos devido às diferenças socioculturais, né? Idiomas, expressões religiosas, entre outros aí. Lembrando que é uma única massa continental chamada de Eurásia. Só que dentro dessa massa continental nós temos dois continentes distintos, os continentes asiático e europeu, beleza? Isso aí é sempre bom lembrar. A hidrografia, a gente mostra as principais bacias hidrográficas aqui do, da Eurásia. Repare que o continente europeu ele é pequeno em extensão. Então ele tem duas bacias hidrográficas que são importantes, duas, não, três. A bacia do rio Volga, que é o maior rio europeu, a bacia do rio Danúbio e a bacia do rio Reno. Lógico que existem outras bacias hidrográficas, mas ó, essas aqui são as principais. Repare agora quando a gente vai para o continente asiático, que o seu tamanho é bem menor, bem maior, desculpa, do europeu, ele tem várias bacias hidrográficas importantes.
destacando a do Tigres e Eufrates, lá no Oriente Médio, dos rios Amarelo e Azul, lá na China, né, gente? Então, são alguns destaques. E a bacia hidrográfica do Mekong, que ela drena o Sudeste Asiático, principalmente o Vietnã, Laos, aquela região lá da Indochina ali. Beleza? Então vamos avançando aqui só para relembrar. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aqui, tá bom? Vamos lá. Nós estamos na apostila 2, tá? Uma revisão da apostila que foi estudada no final do primeiro trimestre e já pegando o segundo trimestre aí, beleza? Vamos lá. Aí nós vamos na região que é chamada o topo do mundo, as áreas mais elevadas em altitudes do mundo. Ela fica no continente asiático, mais lá no sul da Ásia, onde nós temos um conjunto de montanhas que são chamadas de cordilheiras, e lá se encontra o Himalaia, né, gente? O Himalaia é o maior conjunto de montanhas que nós temos no mundo, e ali tem um pico, o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, com 8.848 metros. Aqui, para vocês terem uma noção de algumas áreas banhadas pelo rio Volga, lá na Rússia, né? Alguns aspectos naturais. Aqui, o Mar Morto, né? Onde nós temos o maior rio, ou Rio Jordão, desculpa, que deságua no Mar Morto, que é o maior rio que drena aquela região desértica ali do Oriente Médio, entre Israel, Jordânia, né, Síria, Palestina, né? Continuando aqui, a gente vai avançando. Aqui a gente mostra aquela região do Mar do Aral que nós estudamos, né, entre as ex-repúblicas soviéticas, que hoje esses dois é um mar fechado, ele está secando, né, ele está diminuindo o seu volume d'água devido ao uso indevido das águas dos rios que abastecem esse lago salgado. E esse processo aqui de redução no volume das águas desse mar salgado fechado é um grave problema socioambiental lá, tá? Rios e lagos na Europa, a gente destacou também, né? Relevo e hidrografia da Oceania. Ah, olha aqui esse desenho que é muito interessante. O atol. O atol é uma ilha, né, que é rodeada de corais, que ela foi formada, está sendo formada por antigas ilhas vulcânicas. Olha como se forma um atol, gente. Isso aqui é uma ilha vulcânica. Ó. O vulcão, a lava, ela criou esse tipo de ilha oceânica aqui, bem próximo à Austrália, nas ilhas ali da Oceania. E ao longo do tempo ela foi se desgastando. Olha como ela vai se desgastando. Toda essa área estava aqui, ó, emersa, ela vai se desgastando, em volta dela vai formando-se um coral e a parte inferior fica submersa. Então esse anel cercado de corais é chamado de atóis. Lá nessas ilhas da Polinésia, bem próximo à Austrália, Nova Zelândia, nós vamos encontrar atóis, que eles são locais onde tem uma grande riqueza de diversidade de espécies marinhas, tá? Repare como ao longo de muitos anos, isso aí é um processo lento da natureza, uma ilha vulcânica vai se decompondo, vai formando barreiras de corais aqui e ela se decompõe totalmente, ela fica submersa e os atóis elas se formam em antigas ilhas vulcânicas, muito comum na Oceania, tá? Formações de atóis. Então, muito atento a isso aí, que é legal também a gente relembrar o que nós já estudamos, tá? É uma formação geológica muito comum nas ilhas da Oceania. Nós temos em outras regiões do mundo também, mas em maior volume, em maior quantidade ali na Oceania, tá? Principalmente na Polinésia. Nós temos aqui, ó, bacia hidrográfica da Oceania, Austrália,
sendo um território que tem 70% de sua composição física coberta por deserto ou regiões semiáridas, né? Então, o grande problema, um grave problema natural no continente, no território australiano, é a seca ou a falta de chuva, tá? Vamos lá, a gente vai avançando aqui. Isso aqui a gente já viu algumas alguns assuntos aí. Por exemplo, lá no continente asiático e da Oceania, nós temos domínios equatoriais, tropicais e desérticos, porque ali esses locais estão dentro dessas zonas térmicas, tropicais, equatoriais, e ali há uma grande diversidade de espécies, né? Tanto vegetal, animal, e não podemos esquecer do ciclo das monções. Se lembra que a gente estudou esse ano? O clima tropical de monções, ele predomina nessa região sul-sudeste asiático. Repare essas duas setas, ó, o direcionamento dessas duas setas. No verão, ó, tá vendo aqui tem o Oceano Índico, formam-se zonas de alta pressão, bolsões de nuvens com umidade, e essas nuvens carregadas de chuva seguem para o continente, levando muita chuva aqui, ó, no sul e sudeste asiático. Se lembra que eu falei que eles aproveitam esse ciclo periódico de chuvas para plantar o arroz, principalmente em terraços, ó, é essa dinâmica das monções que ocorre no verão, ó, trazendo chuva para as áreas do sul e sudeste asiático, e quando vem o inverno, o vento inverte. Ela vai soprar do continente para o oceano, trazendo estiagens. Então, o clima de monções é um clima periódico que ocorre com duas estações de ano bem definidas: verão quente e chuvoso, inverno relativamente frio, um frio suave, não muito forte, e seco. Isso é muito característica de clima tropical, tá? Inclusive o nosso aqui também, ele chove mais no verão, vocês perceberem agora, primavera, verão, e ele tem uma estiagem maior no inverno. Isso é muito comum em climas tropicais, tá? Então, o regime de monções, muito atento a isso, tá? Uma questão dessa já caiu em IFES, tá? Mostrando um mapinha desse aí, beleza? E aqui, ó, gente, nós vamos entrar em os domínios polares, né? Lá no extremo norte da Ásia, da Europa, nós temos os biomas polares, as tundras, que são os principais biomas. Lá nas regiões polares temos as taigas, né, as coníferas, e em cima, por último, as tundras, que são ambientes que ficam em extremo frio. Por muitos meses durante o ano, eles são cobertos de gelo. Quando vem o verão, que as temperaturas aumentam um pouco, ocorre o degelo e aparecimento desse tipo de vegetação aqui, ó, bem, bem pobre. Musgos, links, são vegetações de gramíneas que eles chamam, tá, gente? Isso é muito comum em domínios polares. Beleza. Aqui, ó. Avançando mais aqui, a gente vai para explorações de recursos naturais nesse continente. Nós estudamos no segundo trimestre, tá? E vamos ver algumas coisas que a gente estudou. As fontes energéticas, se lembra que a gente estudou as fontes convencionais, aquelas que atendem a população de forma maciça, né? São os principais são os minerais fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral. Esses minerais, eles ainda hoje são os principais fornecedores ou matrizes para gerar energia para distribuir, para ofertar para toda a população mundial. Lógico, com algumas exceções. Quando a gente fala em 7,5 bilhões de pessoas, a gente tem que falar de fontes que são eficientes para ofertar esse tipo de energia.
Não estou falando eficientes para o meio ambiente, eficiente para o nosso consumo. Não confundam as situações. Olha só, quando a gente fala em meio ambiente, olha só como é que é a oferta. As consequências dessas ofertas energéticas são danosas para o meio ambiente. Elas contribuem para a emissão de CO2 para a atmosfera, contribuem para o aumento do aquecimento global e aí muito mais coisas que são prejudiciais ao nosso meio ambiente, né? E à nossa saúde também. Porém, o nosso modelo de vida, que é um modelo consumista, que nós consumimos em excesso, nós temos que ter muita oferta de energia para gerar esse tipo de produtos para nós consumirmos. E essas ofertas vêm ainda, em sua maior parte, através de minerais fósseis que agridem de forma extraordinária o nosso ambiente. Petróleo, gás natural, carvão, eles são chamados de minerais fósseis por quê, galera? Porque eles são de origem de decomposição de matéria orgânica. Por exemplo, o carvão mineral começou a ser formado lá em eras geológicas antigas, um período geológico carbonífero, mais de 500 milhões de anos atrás, através de soterramentos de florestas, de vegetações. Depois, no período, ou na era mesozoica, no período Jurássico, vem, né, com a extinção dos dinossauros, vem a decomposição de matérias orgânicas, marinhas, animais, vegetais, que surge então o petróleo, o gás natural, muito parecido com a formação petrolífera. Então, até hoje, esses três minerais eles são os mais utilizados. Porém, eles não são os minerais do futuro, porque eles estão em fase final de utilização, já estão se esgotando essas reservas. Os minerais fósseis, eles são não renováveis, eles não se renovam, suas reservas se esgotam e a maior parte de suas reservas hoje mundiais estão em fase final de consumo, né? Felizmente para o meio ambiente e infelizmente para nós que vamos ter que substituir energias mais, tão quanto eficientes igual a essa. Então vamos lá, vocês aí entrando no mercado de trabalho, já pensando em fontes energéticas alternativas que já tem aí, o hidrogênio, a eólica, o solar, mas que ainda não atendem à demanda mundial. Eles atendem demandas restritas, né? Em menor parte e não no consumo total de energia em nosso planeta. Mas vamos chegar lá, vamos ter que ter produtos eficientes para substituir esses minerais aí. Beleza? O gás natural é muito utilizado hoje. A diversidade de formas de uso desses combustíveis são espetaculares, apesar de serem danosas ao meio ambiente. O gás natural serve como combustão, gerar energia elétrica, né, como movimentação de máquinas e vai. O petróleo e o carvão mineral a mesma coisa, mas são extremamente poluentes, né? Passando mais aqui, gente, a energia termonuclear, que nós falamos, destacamos uma questão perigosa da energia nuclear. A energia nuclear é muito eficiente, eu estou falando para fins pacíficos, tá? Você pode usar a energia nuclear para fornecer luz elétrica, outras formas ou fontes de energia que vão possibilitar o bem-estar para a população. Agora, tem países, tem territórios que usam energia nuclear para gerar armamentos nucleares, bombas nucleares, ogivas, né? E não é dessa forma que a gente defende a produção da energia termonuclear. Ela é muito eficiente para produzir energia, porém ela é muito perigosa, né? Perigosa por quê?
Alguns países não têm o objetivo de usar essa energia para fins pacíficos. Eles têm como principal objetivo utilizar a energia para desenvolvimento de armas nucleares, para guerras. Então, aí já começa a complicar. Outra questão da energia nuclear são o perigo do que ela pode ocasionar, vazamentos radioativos, né, explosões radioativas, como ocorreu lá em Chernobyl, que a gente falou esse ano, uma usina localizada aqui na Ucrânia, que naquela época pertencia à União Soviética, houve um superaquecimento na produção de energia ali, houve uma explosão. A cidade de Chernobyl ali, em seus redores, ficaram isoladas e até hoje colhem frutos de elevados índices de radioatividade naquelas regiões próximas à Ucrânia aqui, tá? Uma explosão ou um vazamento radioativo ele é muito perigoso para a população humana. Aqui já ocorreu no Brasil, mas foi um fato assim, né, de um descuido. Um catador de lixo em Goiânia, em 1986, pegou num lixo, um lixo comum descartado, um material radioativo chamado césio. Césio, esqueci a composição química dele. É um material radioativo. Ele abriu e gerou um índice de radioatividade perigoso naquela área ali. Não foi, lógico, numa situação igual a Chernobyl, mas teve um problema ali de radiação aos redores onde estava aquele produto ali descartado de forma, né, irresponsável, né? Porque outro problema da energia nuclear é onde descartar seu lixo radioativo. Muitos só colocam em fundos de oceanos, outros jogam em túneis, em montanhas, outros descartam de formas irresponsáveis, gerando perigo à sociedade, né? Então, muito cuidado com o lixo radioativo também, que é super perigoso. Beleza? Avançando aqui, na apostila 2, a gente vai mostrando como o trabalho, a utilização de recursos, ele gera problemas e também gera um desenvolvimento, né? Isso a gente tem que saber. Trabalhar, buscar matérias-primas, o homem necessita, mas ele tem que ter um planejamento no uso e reposição das áreas que eles afetam ali, não é? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Aqui tem uma paisagem das coníferas, ó. É uma área de transição entre a tundra e as coníferas, essas florestas de pinheiros que nascem naturalmente ali no norte da Europa, norte da Rússia, tá? Então essas imagens aqui, uma imagem bonita, né? Que o homem utiliza recursos da natureza através de uma atividade turística que é o ecoturismo. Você pode utilizar de forma racional, como nós já comentamos em aula, né? Falando que a natureza está aí para a gente utilizar, mas utilizar de uma forma que a gente pense nas gerações futuras. É aí que surge o termo desenvolvimento sustentável. Vamos criar formas de desenvolvimento sustentando os elementos da natureza. Esses elementos são elementos água, florestas, biomas, rios, lagos, nascentes. Nós vamos utilizá-los, mas lembrando que futuras gerações terão que utilizá-los também. Então é uma forma de um novo termo utilizado na década de 70, chamando-se esse termo de desenvolvimento sustentável. Repare aqui criou uma área de entretenimento, uma pousada, um hotel, um resort. Aqui eles exploram o ecoturismo, uma região que tem recursos naturais, repare lagos, florestas. Então eles preservam e ganham dinheiro com isso. Então é uma forma sustentável de desenvolvimento, né? Então a gente chama isso de desenvolvimento sustentável. E Finlândia é um exemplo para nós. Aliás, os países nórdicos, né?
Vamos lá, vamos ver se vocês estão lembrando aí. Me cite o nome de dois países nórdicos, tirando a Finlândia. Localizados no extremo norte da Europa, tem uma qualidade de vida excelente, tem IDHs altíssimos, elevadíssimos, é um elevado padrão de vida. Quem são eles? Tira a Finlândia, são vizinhos da Finlândia. Quem fala dois nomes para mim aí? Vamos lá. Quem é vizinho da Finlândia, gente? Um país que eu falei muito esse ano. Falei, ele não está na União Europeia, a população decidiu não estar. Começa com N. N de Nancy. Ó, fácil, hein? Vou dar essa dica, hein? Noruega, Isabelle. Beleza, Noruega. Isso aí, Noruega, Isabelle, acertou. E mais um aqui começa com S, um país magnífico também, com a qualidade de vida espetacular. Não é a Suíça, hein? Isso, Alice, parabéns, garota. Suécia, são países nórdicos, tá? População de descendência dos vikings, população que tem um bem-estar social espetacular, IDH elevadíssimos, né? Dão show em vários países do mundo aí, beleza? Lá a gente paga, quem vive lá paga muito imposto, mas tem educação de qualidade que é devolvida de forma espetacular, acesso à saúde, renda menos desigual. Então, olha, viver lá é um espetáculo. Só quem não gosta de frio que não ia gostar, porque é frio lá, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, nos países da Sudeste Asiático, as florestas subtropicais, tropicais, sendo utilizadas de forma incorreta, o desmatamento aqui de um país aqui, uma região equatorial, olha uma forma de reflorestamento, até que enfim um fato positivo aqui de áreas que estão sendo recuperadas, né? Isso é ação humana também, positiva, tem a negativa e tem a positiva. Os impactos socioambientais na Ásia e Europa, a gente estudou, olha, esse exemplo de Chernobyl, essa usina aqui, ó, tá vendo onde tem essa explosão aqui? Aqui era a produção de energia pacífica, para fins pacíficos, tá? Energia termonuclear. Houve uma falha no equipamento lá, ocorreu um superaquecimento e uma superexplosão. Isso foi em 1986, tá? É, tem muito tempo isso aí, viu, gente? Então, repare um problema que ocorreu ligado a uma forma de produção de um principal matéria-prima para a produção de energia nuclear é o urânio. O urânio é um mineral radioativo, ele tem muita concentração de carbono. Então, quando a gente fala-se em produzir bomba atômica, enriquecer o urânio é torná-lo cada vez mais puro, com maior poder de carbono. E quando tem muito carbono, gera muita combustão, explosão. As bombas são feitas de enriquecimento de urânio. Então, explosão, aquele impacto violento, é um dos motivos aí de produção de energia nuclear para fins nucleares, né? Para fins militares, desculpa. Essa energia, essa usina aqui, se eu não estou enganado, ela produzia energia para fins pacíficos, mas ocorreu um desastre aqui que afetou uma grande área ao entorno dela ali, tá, gente? Naquela época existia a União Soviética e a Ucrânia fazia parte desse país. E aqui tem outro problema ambiental na Ásia, que é o Mar do Aral. Ó, esse mar fechado, que é um grande lago seco, ele é sustentado por dois rios que despejam água neles. Só que esses dois rios que levam a água para eles estão sendo utilizados de forma indevida na agricultura, desvio de águas dos rios, assoreamento. Então chega cada vez mais, menos vezes ou menor volume de água para abastecer esse lago salgado.
E o que está acontecendo com ele? Ó? Uma foto de 1973 e 2016. Ele está secando. E isso é uma tragédia. Por quê? Quando você tem um corpo d'água aqui, ele mantém um equilíbrio climático, ele mantém um equilíbrio ambiental aqui. Se ele vai desaparecendo, consequências negativas irão surgir, né, com o problema de aumento alteração climática, aumento nos problemas ligados à distribuição de água, né? Então isso aí é um problema seríssimo que ocorre entre o Cazaquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão, antigas repúblicas soviéticas que hoje são países independentes. Olha aquele lago que tinha água, olha os barcos onde hoje eles estão, em bancos de areia que estão tomando conta daquele antigo lago. Toda essa área aqui que está em volta dela era coberta de água, né? E hoje não existe mais. Um grande problema ambiental nessa região asiática ali. O Ártico também está se tornando um grave problema ambiental mundial, porque ali estão uma das, não a maior, mas uma das maiores reservas de calotas polares do mundo. A maior fica lá no sul, na Antártida. Porém, essas reservas de calotas polares permanentes, elas estão se derretendo. E o derretimento dessas calotas polares estão gerando problemas gravíssimos às regiões próximas ali. Aumento dos níveis dos oceanos, alterações climáticas, desequilíbrio da fauna e flora, por exemplo, o urso branco, que é aqui o urso polar, ele vive nessa região, ele precisa dessas calotas polares para se deslocar e se alimentar. E agora, onde tinha calotas polares tem água, ele não vive em águas, os polares eles mergulham para caçar, mas eles vivem em terra. Tendo água, como é que eles vão sobreviver? É, é muito provável que eles cheguem em extinção, os ursos polares ali no norte, no extremo norte ali, tá? Então aqui nós temos algumas áreas, né? Alguns problemas ambientais e outro assunto que a gente estudou, eu acho que vocês vão lembrar, é o avanço das chuvas ácidas no norte da Europa. O que seriam as chuvas ácidas? Naturalmente falando, quando ocorre uma chuva, ela já tem um pouco de acidez, o pH abaixo de 5. Quando o pH neutro é 5, abaixo é ácido e acima é alcalino, né? Então, o que está ocorrendo lá? A mistura da chuva com os elementos que são emitidos por indústrias, CO2, enxofre, elas se misturam as chuvas e a acidez ela aumenta. Então, o aumento da acidez das chuvas, elas vão afetar os ambientes no qual elas banham ali, ó, florestas, vegetações, cidades, pessoas. Isso está gerando mais um problema sério dentro das regiões industrializadas ali no centro-norte da Europa, as chuvas ácidas. Isso aqui já ocorreu no Brasil, principalmente nas regiões industrializadas ali do Sudeste, principalmente São Paulo, né? Quando a chuva ácida ela avança, ela queima a vegetação, destrói plantações, ela corrói prédios, monumentos históricos. Isso gera problemas tanto na área urbana quanto na área rural. Beleza? É isso aí, gente. Então a gente fez uma prévia aí da apostila 2. Na Oceania nós temos os problemas dos corais, né, com a poluição dos mares, né, impactos das extrações mineral, tanto na Austrália, na Nova Zelândia, o impacto na pesca, nos corais, isso está gerando problemas socioambientais também na Oceania. E vocês têm algumas imagens que relatam esse problema aqui, tá? Amanhã, gente, é a nossa última aula, né? Vocês sabem, né? Eu vou pegar a revisão da apostila 3. Então, eu gostaria que vocês lessem hoje a apostila 3 e quem trouxesse dúvidas para a nossa aula de amanhã, que será a última do ano, hein? Beleza, hein? O ano já está indo embora. Então, eu já tenho lá
médias, as notas digitadas na pauta do Castro Alves, né? Já tem a soma de vocês. Aqueles alunos que estão abaixo das médias ou da média para aprovação, a escola vai entrar em contato, vai fazer uma recuperação e façam, não deixa nada para trás, tá? Então a gente se fala amanhã. Eu agradeço a presença de vocês e bom dia.